Agradecer mais uma vez a participação dos membros da banca que se dispuseram a estar presente na minha segunda qualificação do doutorado. E estarei dando início aqui à defesa. A minha proposta de tese, para essa segunda qualificação, tem como tema a dinâmica das frações particuladas e dissolvidas de carbono e nitrogênio no sistema estuarino do Rio Pará, o qual tem como orientador o Dr. Estil Silva Vasconcelos e como co-orientador o Dr. José Francisco Berredo Reis da Silva. E queria pontuar aqui que esse trabalho que eu estou desenvolvendo no doutorado ele faz parte de um grande projeto, denominado Hidrobiogeoquímica do Rio Pará, o qual tem como coordenadora a professora a doutora Vânia Neuer e como vice-coordenador o professor José Francisco Berredo. A presente tese ela está estruturada em 4 capítulos, sendo o primeiro relacionado a uma introdução geral e uma revisão de literatura, que são essenciais para o prosseguimento dos demais capítulos. Os capítulos 2 e 3, eles são voltados para os artigos provenientes da tese. O capítulo 4 seria uma consideração final da pesquisa. Inicialmente, eu gostaria de destacar aqui 2 trechos da tese, e de acordo com algumas literaturas, onde nós observamos que os rios eles desempenham um papel fundamental como processadores e transportadores de materiais oriundos do sistema terrestre para o ambiente aquático, atmosfera e oceano, e especificamente nas frações particuladas dissolvidas e gasosas. Além disso, a biogeoquímica dos rios elas vão refletir a integração dos diferentes processos que ocorrem nesse transporte, nessa interação entre esse sistema, dentro de uma bacia de drenagem, além da sua mobilização, diluição, transporte e armazenamento de materiais dissolvidos e particulados. Então, aqui nós vemos a grande importância de um estudo da biogeoquímica dos rios relacionado a esse transporte, ao processo e à composição desses materiais nas suas frações particuladas e dissolvidas, que é apresentado aqui como tema dessa tese. Com base nisso, nós temos que, na literatura, nós encontramos uma bacia hidrográfica, um rio em si, que ele é alvo de muitos estudos, a fim de entender a biogeoquímica, todos esses processos que estão envolvidos dentro das frações particuladas e dissolvidas que estão presentes ali naquele ambiente. E, em destaque, eles têm como objetivo esse entendimento dessa biogeoquímica, muito relacionado às frações de carbono e nitrogênio. E aí, quando a gente fala aqui nessa questão das frações de carbono e nitrogênio, nós estamos nos referindo a uma parte do ciclo biogeoquímicos que nós temos desses elementos. E aí, em muitos desses trabalhos, nós vemos a importância e a interação que tem a bacia de drenagem, e os efeitos sobre essas frações de acordo com o solo, as plantas que estão ali presentes e a produção que acontece ali in situ. E essas frações, elas são influenciadas, e aí entra uma abordagem que o VAR de colaboradores de 2015 usam, que é a importância de se estudar, além do rio principal, os seus tributários também. No caso do rio Amazonas, nós temos os trabalhos que eles descrevem a influência dos seus principais afluentes de água clara, como o rio Tapajós e Xingu, assim como o rio de Água Negra, e mais próximo à sua foz, nós temos ali os estudos desenvolvidos para o canal norte e canal sul do rio Amazonas, ali próximo a Macapá. Então, ele descreve, é muito interessante essa descrição dele, ele fala que poucos se arriscaram a desenvolver pesquisas ao longo desse rio até a sua foz. E aí, quando ele usa esse termo, poucos se arriscaram, eu achei interessante porque, como nós estamos desenvolvendo esse trabalho, a gente consegue ver por que ele usou esse termo de que poucos se arriscaram. Além dos riscos, é um trabalho que ele tem as suas complexidades, mas a gente consegue poder chegar aos resultados muito interessantes que nós vamos estar apresentando aqui nesse momento. E pegando esse link que ele aborda sobre a importância dos seus afluentes, entra em cena a área de estudo alvo desse projeto, que é o sistema estuarino do Rio Pará, o qual é caracterizado por uma interação da água doce dos rios em contato com as águas do oceano e tem essa relação entre elas. Mas além desses sistemas, desses tributários que vão influenciar nessas frações de carbono e nitrogênio, nós também devemos levar em consideração o regime de maré, que para a nossa região é um regime de maré semidiurno, a sazonalidade, que é bem estabelecida para a nossa região, onde nós temos um período que chove mais, um período que chove menos, a vazão,
assim como os efeitos das ações antrópicas, que está muito mais direcionado à alteração do uso e ocupação do solo. E aí nós temos aqui a delimitação da área de estudo, que é o sistema estuarino do Rio Pará, e aqui nós temos nessa extremidade, né, pelo Estreito de Breves e o Estreito de Boiuçu, essa ligação com esse afluente, né, para dar origem aqui ao Rio Pará e formar o sistema estuarino, né, que é uma área que na literatura nós não temos ainda pesquisas desenvolvidas, então aqui nós temos também um ponto de ser um trabalho inédito desenvolvido aqui na região para esse sistema, né, e ele não tem, apesar de ele não ter uma nascente própria, nós sabemos, de acordo com a literatura, que ele nasce aqui no local conhecido como Baía das Bocas, e vem seguindo em direção até encontrar o oceano, onde ele encontra alguns afluentes, como o Rio Tocantins, que é um sistema de águas claras, Rio Acará e Rio Guamá, que são afluentes de águas brancas. E aí nós entramos na justificativa e interdisciplinaridade da proposta. A justificativa, ela se dá pelo fato apesar do estuário do Rio Pará de ser uma região de grande importância hidrológica, né, até o momento pouco se entende e conhece sobre a contribuição de vazão e fluxo de carbono e nitrogênio significativos que passam pelos estreitos, né, pelos canais de ligação, Estreito de Breves e Rio Tajapuru, que são oriundos da bacia amazônica, e o que eles representam para a exportação do delta amazônico e as suas contribuições. Ou seja, pouco se sabe sobre esses processos que ocorrem, e aí isso já traz diretrizes para a interdisciplinaridade da tese. Com base nessas incógnitas sobre esses processos, nós sabemos que para essa região estuarina, eles são de suma importância por estar diretamente relacionada ao desenvolvimento social, urbano e econômico da região. Foram elaboradas duas hipóteses, né, sendo a primeira que a jusante do Rio Tajapuru e Estreito de Breves há uma tendência de redução das concentrações das frações de carbono e nitrogênio em direção à foz do Rio Pará, no período sazonal de menor precipitação e menor vazão, e a segunda que entre o Rio Tajapuru, o Estreito de Breves e a foz do Rio Pará, o ciclo de maré semidiurna tem intensa influência na maior oxigenação da água, aumento da produtividade primária e disponibilização de um material lábil resultante na variabilidade e aumento nas concentrações de carbono e nitrogênio em certos períodos. Os objetivos. O geral é avaliar a influência dos padrões hidrodinâmicos e biogeoquímicos na dinâmica do carbono e nitrogênio, aí nas suas frações particuladas e dissolvidas no sistema estuarino. Como específicos, obter dados da variação espacial e temporal das frações particuladas, né, de carbono e nitrogênio, determinar as influências das variáveis ambientais sobre a produção e o fluxo de carbono e nitrogênio particulado dissolvido, assim como investigar as variações sazonais e interanuais da vazão sobre o transporte de carbono e compostos nitrogenados. E aí, já atendendo ao primeiro objetivo específico da tese, nós temos o capítulo 2, que foi desenvolvido o primeiro artigo da tese, que é intitulado Variabilidade Espacial e Temporal das frações particuladas de carbono e nitrogênio no sistema estuarino do Rio Pará, sendo que o presente artigo ele foi submetido à revista Ambiente e Água, a qual possui como quadros em Ciências Ambientais e Interdisciplinar A4. O presente estudo objetiva entender a dinâmica, a origem, o processamento e quantificar e qualificar as frações particuladas de carbono e nitrogênio no sistema estuarino do Rio Pará. A distribuição dos nossos pontos amostrais são representadas aqui nesse mapa, e aqui eu destaco, né, a influência que o sistema estuarino recebe de 3 grandes bacias, e nós destacamos as 3 porque, como são bacias com comportamentos hidrológicos distintos, logo elas também vão ter influências distintas para os corpos hídricos, né? Principal, nós temos aqui a bacia amazônica, que apresenta precipitação de 2.200 a 3.100 milímetros por ano, com uma temperatura que varia de 22 a 26 graus Celsius. A bacia Araguaia-Tocantins, que apresenta aqui um acumulado de 1.837 milímetros por ano e temperatura de 26 graus Celsius. E as bacias da costa Atlântico Norte e Nordeste, né, em específico Rio Guamá e Capim, com precipitação de 2.050 a 3.084 milímetros por ano e temperatura variando de 26 a 30 graus Celsius. Foram selecionados 6 pontos amostrais, sendo o primeiro do Rio Tajapuru, o segundo o Estreito de Breves,
terceiro no Rio Tocantins, quarto Rio Pará, quinto Rio Acará e sexto o Rio Guamá. Já foram realizadas 2 campanhas de campo, sendo que a primeira ela foi realizada na transição para o início do período chuvoso, ali no início de dezembro, e a segunda foi realizada em setembro, que é caracterizada como o período menos chuvoso para a região. E aí foi com base nessas 2 primeiras campanhas que nós elaboramos esse primeiro artigo. Em situ, nós realizamos a amostragem e análises também, sendo que a amostragem ela é feita em 2 profundidades e respeitando também o ciclo de maré, sendo que as profundidades são nos 30 primeiros centímetros da lâmina d'água, que é considerado como as águas superficiais, e a 50% da profundidade do rio. O ciclo de maré nós coletamos na baixa, enchente, alta e vazante. Para fazer essas coletas, nós utilizamos 2 bombas, uma de superfície e a outra profunda, que vão bombear águas para provetas de 2 litros, e essa água ela fica em constante circulação para que evite a estagnação da água, e aí nós damos prosseguimentos com as análises físico-químicas, por meio de um método instrumental, onde nós determinamos a condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH e temperatura da água. A clorofila e a turbidez ela foi determinada por meio de uma exossonda multiparamétrica. As frações particulares do carbono elas se dão em 2 determinações, a quantitativa e a qualitativa. Quantitativa, nos referimos aos sedimentos em suspensão, nas suas frações finas e grossas, e o qualitativo, nos referimos à porcentagem, né, ao teor de carbono e nitrogênio, também fino e grosso. Quando nos referimos ao quantitativo, ele se dá por meio de uma separação granulométrica, onde nós utilizamos uma peneira de 63 micrômetros. A amostra ela é passada por essa peneira, e aquilo que fica retido, ele é transportado aqui para o sistema de filtração, onde nós vamos ter a origem do sedimento suspenso grosso, que fica retido na peneira, que é por essas plaquinhas aqui em cima. O que passa pela peneira e é armazenado no splinter, ele é também levado para o sistema de filtração e dá origem ao sedimento em suspensão fino, que é esse filtro mais com uma coloração mais escura. Ambos os filtros eles são de acetato de celulose, aqui para o quantitativo. Para o qualitativo, em relação à fração grossa, nós utilizamos uma rede de fitoplâncton com diâmetro de 63 micrômetros. A amostra coletada ela é armazenada em frasco de polietileno de alta densidade e adicionado ácido clorídrico a 50%. A fração fina qualitativa ela também é oriunda do que passa pela peneira, só que o que vai mudar aqui no caso é o filtro. Em vez de ser acetato de celulose, vai ser um filtro de quartzo, que são esses menores aqui. Os dados, os resultados das primeiras campanhas, eles foram submetidos a um tratamento estatístico, onde obtivemos a estatística descritiva. Além disso, nós testamos a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk, Kolmogorov e Smirnov, e os dados eles seguiram uma distribuição normal, e assim nós partimos para as análises estatísticas paramétricas, onde, para verificarmos se existia diferença entre as profundidades e a sazonalidade, nós utilizamos o teste T de Student, e para verificar se existia diferença entre o ciclo de maré e os pontos amostrais, nós utilizamos a análise de variância seguida de Tukey. E a fim de observar se esses dados apresentavam um agrupamento distinto, nós também, foi aplicada também a análise multivariada, em específico, análise de componentes principais e hierárquica de cluster. Tá? Aqui eu vou estar apresentando um pouco dos resultados desse primeiro artigo, e aqui eu gostaria de chamar a atenção que, como nós não obtivemos diferença estatística em relação às profundidades e ao ciclo de maré, nós vamos estar trabalhando com uma média geral para esses resultados e vamos estar apresentando apenas as diferenças que nós observamos pela estatística, que foi com relação aos pontos amostrais e com relação à sazonalidade. E aqui eu começo o resultado com uma descrição de Bento e colaboradores 2021, em que ele destaca que a diferente origem e dinâmica dos rios reflete-se visualmente na coloração e composição físico-química das águas e dos sedimentos. Por que isso aqui é importante? A partir desse momento, nós observamos que nós temos ali 6 corpos hídricos, e de acordo com as classificações das águas que nós temos aqui na região amazônica, nós temos 2 tipos de água para o sistema estuarino do Rio Pará, que é rios de águas brancas e os rios de água clara.
Então, eu vou estar levando a discussão com base nessa definição. Então, aqui nós temos que, em relação ao pH, para os rios de água branca, nós obtivemos uma média de 6,6, o qual é muito similar ao encontrado por Drake e colaboradores de 2021 para o rio Amazonas, que é um rio de água branca também, com uma variação do mínimo aqui para o rio Acará, com um pH levemente ácido, a um neutro no rio Pará, com valor de 7,1. Já o Rio Tocantins, ele apresentou um pH mais neutro, certo? E os resultados foram muito similares ao encontrado também para o Rio Tocantins, por Noia e colaboradores 2023, assim como para o Rio Tapajós, que é um afluente de água clara do Rio Amazonas, Miranda e colaboradores 2009. Além disso, Ionca e colaboradores descrevem que para os rios de água clara, o pH ele tende a ter uma variação de 5 a 8, então dentro do intervalo encontrado aqui para o Rio Tocantins. Sazonalmente, nós observamos aqui, apenas para o rio Acará e rio Guamá, uma diferença entre os períodos amostrais, onde no período mais chuvoso, né, que foi o início do período chuvoso, nós tivemos águas mais neutras, e no período menos chuvoso, nós tivemos águas mais ácidas. Isso está diretamente relacionado com o que Silvio e colaboradores descrevem, em que a acidificação das águas ela está associada à oxidação da matéria orgânica, as concentrações de dióxido de carbono e a temperatura da água. E como essa variação foi sazonal, a temperatura ela ganha relevância, porque a temperatura mais elevada, a temperatura ela vai influenciar no metabolismo dos micro-organismos, na decomposição da matéria orgânica, na liberação de ácidos úmicos e fúlvicos e redução da solubilidade dos gases. Essas variabilidades, essas variações desses mecanismos, eles vão influenciar diretamente na acidificação das águas. Quanto maior a temperatura, maior o metabolismo, e assim você vai ter águas mais ácidas, que foi o que nós observamos aqui para o período menos chuvoso, que tende a ter os maiores valores de temperatura. Com relação ao oxigênio dissolvido, observamos que para o rio de Água Branca, a média foi de 5,4, sendo que o mínimo foi encontrado no Estreito de Breves, né, de 4,3 miligramas por litro, e o máximo no Rio Pará, com 6,4. Valores bem semelhantes ao encontrado por Drake e colaboradores de 2021 para o Rio Amazonas. E para os rios de água clara, né, ele já possui característica, é um rio que apresenta uma maior oxigenação das águas, né, encontramos média de 5,9, variação de 3,9 a 6,9, valores muito similares ao encontrado por Gagner Maia e colaboradores em 2017 para os afluentes de água clara da Amazônia, como Tapajós e Xingu, assim como encontrado no Rio Tocantins por Noia e colaboradores em 2023. E aqui a gente destaca que o Rio Tocantins, por ele apresentar uma concentração mais baixa de sedimento em suspensão, ser mais transparente, ter maior facilidade na realização de fotossíntese por conta disso, normalmente eles já se caracterizam por ser águas mais oxigenadas em relação aos demais corpos hídricos. A condutividade elétrica para os rios de água branca, a média foi de 42,5, e esses resultados, eles corroboram com o resultado, o que o Ionque descreve para os rios de água branca, né? Que eles descrevem que as águas brancas elas vão apresentar concentrações de condutividade de 40 a 100 microsiemens, e também o que foi observado por Drake e colaboradores 2021, com média de 54 microsiemens por centímetro na região de Óbidos. E para o rio de Águas Claras, nós observamos, né, uma média de 44,1, e aí nós temos também aqui a questão da variação sazonal. E foi interessante porque no período chuvoso foi onde nós observamos os maiores valores de condutividade elétrica. E aí Esteves 2011 descreve que esses valores mais elevados no período de maior precipitação é o resultado da intensificação da diluição dos íons por meio do aumento do volume de água. E um outro ponto a ser destacado quanto à condutividade elétrica é o valor observado aqui para o rio Acará. Tivemos aqui uma média de 15,5, um valor bem abaixo do que o Ionque descreve para os rios de água branca, que é de 40 a 100. E aí esse valor mais baixo, ele está diretamente associado ao rio Acará pertencer ao subdomínio da formação Barreiras, que é constituído por sedimentos altamente intemperizados e lixiviados.
E Young e Furk, 1980, eles descrevem que as águas provenientes do sedimento terciário das formações barreiras, elas vão apresentar concentrações de condutividade entre 10 a 20 microsiemens por serem águas pobres em eletrólitos. Então, essa é a justificativa pela qual a condutividade elétrica foi mais baixa aqui no Rio Acará. Em relação à temperatura, nós não vamos observar aqui uma diferença tão discrepante entre os corpos hídricos, com exceção aqui para o rio Tajapuru, que teve um valor um pouco mais acima, né, se comparado aos demais. Porém, nós vemos aqui de maneira bem nítida, a influência da sazonalidade na temperatura, onde no período mais chuvoso, início do período chuvoso, você tem uma maior cobertura de nuvem, e isso vai impedir com que os raios solares atinjam a superfície da água. E isso vai contribuir para que aquele corpo hídrico tenha temperaturas mais baixas. Já no período menos chuvoso, nós não vamos ter tanta cobertura de nuvem, maior incidência de raios sobre a superfície da água, logo, maiores valores de temperatura. Justamente o que nós observamos aqui nos resultados. Porém, malheiros e colaboradores destacam que pode acontecer o inverso. Pode acontecer que no período mais chuvoso você tenha uma temperatura mais elevada por conta do carreamento de partículas, né, de sólidos em suspensão para o corpo hídrico. E quanto maior maior concentração de sedimentos, você vai ter uma absorção maior de calor. E aí você pode ter acontecer de você ter episódios de águas mais quentes durante o período de maior cobertura de nuvem. Com relação à turbidez, para os rios de água branca, nós tivemos uma média de 32,1, sendo que no rio Guamá foi apresentadas as maiores concentrações. Tais valores são bem similares ao encontrado em Óbidos, né, no rio Amazonas, por Silva e colaboradores, 2013. Para o rio de Águas Claras, né, por ele já tem esse nome como Águas Claras, caracterizada por baixa concentração de sedimento em suspensão, foi onde nós tivemos os menores valores de turbidez, o que também é observado para os rios Tapajós e Rio Xingu, que são afluentes de água clara do rio Amazonas, com concentração de 2,6 a 1,69 NTU. E com relação à variação sazonal, nós temos aqui que também foi observadas maiores concentrações no período chuvoso, né, e aí Prado e colaboradores eles descrevem isso, né, como resultado da intensificação da interação terra-água, né, no período chuvoso, onde você tem um maior carreamento de partículas sólidas, né, e transporte de sedimento por meio do escoamento superficial para dentro do corpo hídrico. Porém, nós tivemos um comportamento distinto de que no período o inverso, né? No caso, quando nós tivemos maiores concentrações de turbidez no período menos chuvoso. E isso está relacionado com... Foi observado no canal norte do Rio Amazonas, em Macapá, que é justificado por Cunha e Damasceno, em que a redução da turbidez no período chuvoso é associada ao aumento da vazão, favorecendo a diluição e autodepuração das águas. Com relação à clorofila, nós esperávamos que no Rio Tocantins nós obtivéssemos maiores concentrações, mas não foi o que nós obtivemos, sendo que para os rios de água branca, como o Rio Pará, Cará e Guamá, foram se apresentar as maiores concentrações, e aí Santos e colaboradores destacam isso como essa concentração elevada nos rios de água branca, ela está diretamente relacionada com a maior disponibilidade de nutrientes, que são tão importantes quanto a disponibilidade de luz na coluna d'água. E, além disso, né, eu trago aqui essa relação desse aumento da interação terra-água, né, que foi descrito anteriormente, né, que Prado afirma, né, que essa pode estar associada, essas concentrações, né, mais elevadas, ao carreamento de matéria orgânica e nutrientes dos ambientes terrestres para os corpos hídricos. Mas aqui eu não posso deixar de destacar que no Rio Tocantins, nós tivemos um comportamento aqui no período menos chuvoso, que é bem distinto para esse corpo hídrico, assim como observado também por Neuer e colaboradores, onde nós obtivemos as maiores concentrações de clorofila no período menos chuvoso. Isso aqui vai refletir mais à frente nos demais resultados que vamos estar explicando.
Partindo aqui para a apresentação dos resultados das frações particuladas e isotópicas, nós tivemos uma relação muito interessante com relação aos sedimentos em suspensão e as porcentagens de carbono e nitrogênio, a qual também Moreira e colaboradores destacam, né, justamente por conta dos efeitos dos sedimentos em suspensão nas atividades fotossintéticas e na composição da matéria orgânica particulada. E aí, qual foi essa relação? Foi uma relação inversamente proporcional, ou seja, onde nós tivemos maiores concentrações de sedimento em suspensão, nós tivemos as menores porcentagens de carbono e nitrogênio. E aí Moreira, Turque e colaboradores 2003, 2013, assim como Tolson Ismael e colaboradores 2008, eles descrevem esse comportamento como o padrão encontrado em alguns rios do mundo, né? E aí eles destacam ali como o rio Ganges e principais rios da América do Norte, do Ártico Russo e da Sibéria, onde nós temos esse comportamento inversamente proporcional. E isso ficou nítido no nosso trabalho, nos nossos resultados, porque nós observamos que os rios de água branca eles apresentaram as maiores concentrações de sedimento em suspensão fino e sedimento em suspensão grosso, em relação aos rios de água clara, né, que no caso é o rio Tocantins. Quando nós olhamos aqui para a porcentagem de carbono e nitrogênio, né, maior concentração de sedimentos, menores porcentagem de carbono fino e grosso, menor concentração de sedimento, maior concentração de porcentagem de carbono fino e grosso, assim como para o nitrogênio, maior concentração de sedimento, menor porcentagem, menor concentração, maior porcentagem. Além disso, também foi observada uma diferença sazonal, e aí muito mais relacionado aqui ao Rio Tocantins, né? E aí nós temos que vários colaboradores, 2015, eles destacam que no período de águas baixas, nós temos um maior aumento na concentração de carbono orgânico particulado, e isso está muito associado à elevada presença de algas e micro-organismos, que é uma característica, né, dos rios de água clara, né, no caso como o Rio Tocantins, que nesse período menos chuvoso, onde você vai ter também águas mais baixas, você ter essa presença mais elevada de algas e micro-organismos. Aí você tem uma maior concentração de carbono orgânico, de material orgânico. Com relação à fração isotópica, foi possível observar que os rios de água clara eles apresentaram, né, valores mais negativos, tanto para a fração fina como para a fração grossa, em relação aos rios de água branca. Então, nós podemos ver aqui que o Rio Tocantins ele apresentou concentrações de menos 32 para a fração fina e menos 30 para a fração grossa. E aí nós temos aqui também a definição de WAR de colaboradores, em que eles destacam que a maior depressão, e aí quando ele usa esse termo depressão, ele quer dizer valores mais negativos ou mais leves de isótopo de carbono, é registrado durante o período de águas baixas, justamente o que nós observamos, tanto para a concentração de clorofila, como para a variação sazonal da porcentagem de carbono, como reflexo de um aumento na abundância de carbono orgânico particulado derivados de algas e micro-organismos. Com relação ao sedimento, a relação CN, tanto para a fração fina como para a fração grossa, nós observamos que na fração fina, tanto para o rio de água branca como o rio de água clara, nós tivemos as maiores concentrações. E aqui nós temos uma relação muito interessante que vai de acordo com o objetivo do trabalho, que é identificar a origem e quantificar da matéria orgânica oriunda desses corpos hídricos, em que nós temos a seguinte definição: quando nós temos valores de CN maiores nas frações particuladas grossas em relação à fina, indicam um comportamento característico de uma maior contribuição de madeira e material derivado do ambiente terrestre. E esse comportamento de nós termos maiores concentrações da fração grossa em relação à fina, ele só foi observado para as amostras de água do rio Guamá. Então, para o rio Guamá, nós temos essa maior contribuição de um material mais alóctone, um material mais refratário. E quando você tem um comportamento inverso, quando você tem valores CN da fração fina maiores do que a fração grossa, nós temos uma contribuição maior, né, de fontes autóctones, né, ou seja, um material mais lábil. Né, e isso é um comportamento típico de rios de águas claras e lagos amazônicos com alta produtividade primária.
E aí nós podemos observar que, com exceção do rio Guamá, todos os demais corpos hídricos do sistema estuarino do Rio Pará, eles recebem esse aporte autóctone para o seu ambiente. Com base na estatística multivariada, nós conseguimos, né, ver essa distinção entre os dois principais grupos de água presentes no sistema estuarino, certo? Onde nós, olhando aqui para o eixo da PC1, nós temos essa discriminação do grupo de águas brancas em relação ao grupo de águas claras, certo? E também podemos ver, com base no eixo da PC2, essa distinção com relação à sazonalidade. Aqui, para a sua extremidade positiva, nós temos esses pontos em azul, que caracteriza o início do período chuvoso, e na sua extremidade negativa nós temos os pontos em vermelho, né, que caracteriza o período menos chuvoso. E nós tivemos uma explicação, com base nessa análise da variação dos dados, aproximadamente de 86%. E com base na análise de componentes principais, nós também conseguimos observar quais foram os parâmetros que contribuíram de maneira mais significativa para a formação desses dois agrupamentos, né, que são esses dispostos aqui no gráfico de load. E eles trazem também consigo essa relação inversa entre a concentração de sedimentos e a porcentagem de carbono e nitrogênio, sendo que para os rios de água branca nós tivemos maiores concentrações de sedimentos finos em suspensão e maiores concentrações de turbidez e menores valores de carbono e nitrogênio. O contrário, né, o comportamento inverso foi para os rios de água clara, apresentam menores concentrações de sedimento em suspensão fino e menor turbidez, logo eles vão ter um aporte maior de carbono e nitrogênio orgânico. Dessa maneira, podemos concluir que o sistema estuarino do Rio Pará, apesar de drenar uma grande diversidade de sistemas, né, formados por diferentes composições geológicas, elas estão sob distintas influências climáticas e antrópicas. Por meio da estatística multivariada, foi possível identificar dois grandes grupos de águas, a partir das distintas composições físico-químicas das frações particuladas. Além disso, podemos observar que as águas brancas, que passam ali pelos canais de Estreito de Breves e Rio Tajapuru, eles evidenciaram grande similaridade com as águas do Rio Amazonas, que é o resultado dessa ligação, né, dessa conexão que nós temos ali pelo Estreito de Breves e Rio Tajapuru. Além disso, vale comentar que já conseguimos observar alguns padrões, né, com esses resultados que nós apresentamos, mas, claro, ainda necessitamos de maior detalhamento, espacialmente quanto à influência hidrológica da região, e essa é a primeira etapa de uma grande avaliação espacial e sazonal em curso, que é o resultado de um grande esforço amostral para esta região hidrográfica. Buscando atender os dois últimos objetivos específicos da tese, nós temos a proposta do segundo artigo, que compõe o terceiro capítulo da tese, e aqui, no primeiro artigo, nós trabalhamos as frações particuladas, né, principalmente que foi trabalhada a questão dos sedimentos, e para essa segunda etapa, para esse segundo artigo, nós vamos trabalhar com o que está dissolvido, né, mais relacionado às amostras de água, né, que está intitulado como a variabilidade espacial e temporal da composição e fluxo de carbono e nitrogênio dissolvido no sistema estuarino do Rio Pará. Como nós ainda não obtivemos esses resultados preliminares dessas duas primeiras campanhas para DOC, DIC, e nem para as frações nitrogenadas também, e frações dissolvidas, e o que eu coloquei para esse capítulo foi a definição das metodologias, a quais nós já aplicamos nessas duas últimas campanhas que nós fizemos e obtivemos êxitos nela, principalmente com relação às amostragens. Estamos só aguardando os processamentos e tratamento dos dados de vazão e a obtenção dos dados das concentrações, né, dessas frações dissolvidas, onde nós temos a determinação do DOC, que nós filtramos a água por meio de uma membrana de fibra de vidro, e essa amostra ela é armazenada em frasco de borosilicato e preservada com ácido clorídrico a 50%. O carbono inorgânico dissolvido, ele já vai ser filtrado com uma membrana de acetato de celulose, e ele é armazenado em frasco de polietileno de alta densidade, e é preservado com timol. A posterior análise serão analisados no equipamento Shimada e Sutok. Uma vez feita essa amostragem e acondicionamento das amostras para a fração de carbono dissolvido, orgânico e inorgânico, nós partimos para
a determinação das frações inorgânicas de nitrogênio, onde elas são filtradas com membrana de acetato de celulose, adicionada em frasco de HDPE e preservada com timol, e essas leituras são feitas em cromatografia líquida de troca iônica. Além disso, nós também já realizamos nessas duas campanhas a caracterização hidrológica por meio do ADCP, fazer a determinação da vazão, né, ressaltando que nós estamos realizando o processamento dos dados e nós respeitamos aqui durante essa caracterização hidrológica o ciclo de maré, onde nós passamos 13 horas indo de uma margem a outra até nós conseguimos construir o perfil ao longo desse ciclo de maré. Além disso, nós temos também a metodologia aplicada para a modelagem hidrodinâmica, pensando na determinação dos fluxos e o transporte desses materiais ao longo do sistema estuarino do Rio Pará até alcançar o oceano, que vai ser feito por meio do LODAS, o qual usa como modelo de regressão linear, e aí nós temos aqui alguns exemplos das equações que ele utiliza, e com base nos resultados, né, as análises que nós vamos estar fazendo, vamos ver qual é a equação que mais se adequa para os nossos resultados. Assim como as métricas estatísticas que são utilizadas para avaliar esse produto, que é originado pelo LODAS. Como conclusão geral, nós trazemos aqui as primeiras impressões, com base nos resultados do primeiro artigo, e já temos também algumas ideias do que pode acontecer, né, para a fração dissolvida, né, com base no que nós já vimos na literatura, né, principalmente por conta dessa variação do ciclo de maré, onde nós temos e a importância de se estudar também os seus afluentes, que na maioria a gente pode ver assim na literatura, é que os tributários, normalmente, eles vão apresentar, no momento da enchente, maiores concentrações de DOC, e quando você tem o processo de enchente, aí você vai ter o processo de vazante, esses tributários eles vão contribuir para o rio principal com a contribuição desse DOC, né, saindo do afluente, dos seus tributários, que normalmente são áreas inundáveis, sendo tratados como rios de água branca, são áreas de várzea, e para o rio de água clara, né, as suas áreas inundadas é chamado de igapó, e aí eles vão trazer para o rio principal as suas contribuições. Então, já são algumas ideias que nós temos. E eu não trouxe aqui, digamos assim, uma conclusão geral já do trabalho, porque nós não apresentamos ainda todos os resultados finais, mas nós já tivemos essas primeiras impressões, com base nos resultados do primeiro artigo. Mostrando aqui um pouco do cronograma de execução, do que nós ainda temos para realizar. Temos aqui, eu destaquei aqui o mês de maio a junho, que foi utilizado para a submissão do primeiro artigo, e agora aqui em junho nós estamos realizando a defesa da segunda qualificação, dentro do prazo que é estipulado pelo programa. Ainda em junho, a partir do dia 20, nós vamos estar embarcando para realizar o terceiro cruzeiro, né, no sistema estuarino do Rio Pará. E no decorrer dos próximos meses, nós vamos ter ainda em novembro desse ano o quarto cruzeiro, e o último cruzeiro ele está previsto para abril do ano que vem. Porém, não sabemos, acredito, tenho quase que certeza, não vamos estar utilizando os dados da quinta coleta, porque em abril também já será a defesa final da tese, e antes de abril nós temos a pretensão, né, e o objetivo de estar submetendo o segundo artigo já relacionado às frações dissolvidas e os seus fluxos, levando em consideração a terceira campanha, e vamos ver se a gente consegue utilizar os dados aqui da quarta campanha. E eu finalizo por aqui a minha apresentação. Eu agradeço pela atenção, mais uma vez, dos membros da banca e de todos aqueles que estão aqui presentes. E agora eu me coloco à disposição da banca para que a gente possa fazer as arguição e comentários a respeito da proposta de tese. Emerson, muito obrigado. Eu passo, dando então início às arguições, eu passo à professora Silvia, e logo em seguida a professora Vânia, por favor. Né? Ok, obrigada, Berredo. Obrigada, Obrigada, Emerson, pelo convite novamente. É muito bom a gente acompanhar o projeto de vocês caminhando assim
vendo a sua evolução na escrita, mas também a atividade de campo. Eu lembro quando vocês iam fazer o primeiro cruzeiro, tá? Então, muito bom. Emerson, avaliando os seus 2 projetos, eu gostei muito das melhoras, dos avanços que você teve, tá bem? Gostei muito desse título que você trouxe hoje, das frações particuladas, tá? Gostei muito que você está trazendo a ênfase da importância do seu trabalho, né? Hoje a gente tem aí todo esse foco em cima da margem equatorial, então é muito importante a gente entender toda essa dinâmica, né, da biogeoquímica que acontece ali, certo? Então eu gostei que você está trazendo mais isso, mas eu ainda acho que falta um pouquinho mais para você desenvolver ele, dar uma talhadinha melhor, o final da sua introdução, tá? Eu fiz alguns comentários gerais. Eu queria, por favor, que você me mandasse, se possível, o PDF, sem estar bloqueado, para eu colocar os comentários ali. Eu não conseguia, eu fui escrevendo à mão. Sério, professora? Poxa, Sério. desculpa. Não, tudo bem. Mas tá? eu mandei também a versão em Word, não mandei? Mandou, mas eu prefiro no PDF, se possível, tá? Tá, manda sim. E assim, gostei muito desse avanço. Aí tem algumas perguntinhas relacionadas ao seu campo, né? Ao cruzeiro. Por que vocês diminuíram uma campanha Aí vai muito em questão da logística, da né, professor, e logística? do financiamento também. Comentando com vocês aqui, depois da primeira campanha, muito provavelmente, a gente até pensou, né, e aí a gente chegou até a pensar que talvez a gente nem conseguisse realizar mais as próximas campanhas, porque eu acabei esquecendo de comentar, mas é um projeto que ele é financiado pela Sequitet, e do nada, assim, eles encasquetaram e queriam simplesmente tirar o financiamento do projeto. Tanto que a gente não conseguiu fazer, ano passado, a coleta que seria no período chuvoso, a gente não conseguiu fazer. Sim. E aí nós elaboramos, nos movimentamos, fizemos até um evento na Fundação Guamá, onde nós apresentamos a ideia do projeto, apresentamos o que já foi feito, convidamos os representantes da Sequitet para que eles viessem, mas nem compareceram. Então, eles meio que estavam querendo mesmo embargar o nosso projeto. E aí, por conta disso, nós acabamos reduzindo uma campanha aí, no caso. Foi por conta dessa situação. Tanto que a gente também agora, em março agora, nós também saímos no Cruzeiro para realizar a terceira campanha, só que nós não conseguimos por conta de contratempos com o barco não supriu a nossa necessidade, e por conta de, até mesmo questão de segurança, conversamos e reunimos com a equipe e decidimos abortar a missão. E aí nós vamos estar agora fazendo a terceira campanha, agora em junho, dia 20 de junho. A professora Vânia levantou a mão aqui. Sim. Corremos o mesmo risco de novo. Recebi ontem mesmo um e-mail da Sequitet. A gente vai ter que começar de novo aquele monte de documentos justificando, né, com tudo isso que o Emerson apresentou, que é apenas uma partezinha, né? Infelizmente, tem pessoas à frente, né, de tomada de decisões importantes, né, que a gente ainda está vivendo esse processo de negacionismo, de anti-ciência, e é um grupo de pessoas assim que está lá à frente da Sequitet e que não entende o que é fazer ciência, né? A gente convidou eles para embarcar, né? Hoje mandei de novo um e-mail convidando eles novamente para conhecer. Eles não têm ideia o que é um barco laboratório, o que a gente... Eles não têm ideia de nada, né? E simplesmente acham que esse dinheiro deve ser destinado para outra questão política, enfim, não entrando nesses detalhes. Mas a gente vai entrar numa peleja grande de novo. Já estou te chamando, Berredo, para entrar nessa peleia de novo, que eu preciso desses homens fortes para brigar com aquelas... Imagino. Não, Silvia, tu não tem ideia. Ano passado, eu e a Lourdes, que estamos aqui, a gente passou metade do ano escrevendo documentos para justificar o injustificável. E assim a gente não consegue trabalhar. Uma pesquisa desse grau de importância. Sim, então, só para abrir um parênteses e justificar
E outra, o equipamento que a gente tinha, a gente teve que tirar uma campanha também, porque a ideia era que o equipamento viesse via UFRA, só que aí eles encrencaram com a UFRA também, né? E aí a gente não pôde fazer importação direta via UFRA, enfim. Então, foram questões burocráticas que a gente teve que tirar R$200 mil do projeto para fazer de outra forma a importação, e acabamos tendo que cortar a expedição para poder pagar o imposto do equipamento, que é o picarro de quase R$1 milhão, né? Então, foi todo esse trâmite desse povo que não entende o que é fazer ciência, né? Sim. O meu questionamento, para vocês dois, só um pouquinho, Gilma, não foi criticando, justamente o contrário, é mostrar esses empecilhos, porque ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia. Ontem eu perdi a minha manhã procurando alguém na SEMA, porque eu vi que o governo vai adquirir 100 sensores para a qualidade do ar, e eu queria conversar com eles para casar com projetos que a gente tem a respeito. Aí ele vira: professora, por onde que eu posso começar? A gente só vai ver emissão veicular aqui na região metropolitana. Aí você para pensar em todo o cenário, sabe? Como isso poderia ser bem aplicado e não. Então, assim, traga esses problemas que vocês enfrentam, esses desafios, tá, Emerson? É importante para a gente. Falei demais já. Perfeito. Gilma. Nesse momento, apenas a banca. Isso. Tá. Por favor. Eu pedi para ela encaminhar o questionamento pelo chat. Tudo bem. Tá bem. E aí, bom, deixa eu continuar aqui, deixa eu achar meus comentários. O Emerson, meus comentários, eles vão ser um pouco pensando nesse capítulo como artigo, né? Tá. Eu gostei demais da sua apresentação, porque ela está diferente do seu texto. Posso fazer um comentário? Pode. O que acontece, professora? O programa ele exige que, para a segunda qualificação, você tenha um artigo submetido, para que você possa fazer a sua segunda qualificação. Uhum. E eu já esperava, né, por esses comentários, acredito que principalmente na fração particulada, que ficou ali muito misturado, um pouco de tudo, misturado bastante, mas aí como o artigo também, ele tem outros membros que fazem parte, né, quando a gente vai publicar, eu já recebi algumas correções, alguns comentários, e para esse que foi submetido, já foi feita essa melhoria, e eu acredito que o reflexo é o que você pôde ver na apresentação, né, já foi feito de maneira mais separada. Eu tinha juntado ali tudo do grosso com fino, fino com grosso, e realmente nessa correria de ter que entregar esse artigo, eu acabei meio que juntando tudo. Mas eu já dei essa melhorada, a gente ainda vai melhorar ainda mais, a pretensão é que a gente consiga melhorar ainda mais, tem muita coisa para ser melhorada também. E até você falou, né, do grosso e do fino, mas eu acho que eu separaria também essa questão das cores das águas, que você falou tão bem hoje, e a sazonalidade. Talvez fique melhor para a gente conseguir entender, tá? Agora, assim, Emerson, de um modo geral, teus resultados, você está trazendo tudo em duplicata. Você traz a tabela, aquela tabela enorme, você repete tudo de novo no texto, não precisa. Tenta encontrar as nuances, igual você falou, a composição isotópica foi mais empobrecida em tantas partes por mil em tal lugar, o carbono, a razão CN foi quase o dobro. Fica mais gostoso para a gente ler, pensando já no seu artigo, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Tá? Suas figuras, achei que você deu uma melhorada muito grande, tá? E aí, pensando no artigo de novo, é que eu estou lembrando do meu doutorado, que eu usava os nomes também dos lugares. Tem horas que fica um pouco confuso para a gente entender. Então, quando você coloca a legenda e coloca lá os números, né, de cada corpo hídrico que vocês mostraram, coloque embaixo das outras figuras, onde você não tem os nomes, indicando o que é. Tá bom. Tá bom? Tá. E aí uma pergunta, por que vocês esperavam maior produtividade na água clara? Por conta da radiação? Não, porque como é um ambiente que ele já tem, por exemplo, no Rio Tocantins, a gente, até quando a gente está em campo, é interessante a gente observar isso,
que a gente consegue ver ali a grande quantidade de algas presente naquele ambiente. Então, quando você tem esses micro-organismos que são fotossintetizantes, nós esperávamos que nesse ambiente teriam maior produtividade primária se comparado com os ambientes de água branca. Só que aí tem um detalhe interessante, principalmente em alguns trabalhos que foram desenvolvidos no Rio Amazonas, que é com relação a essa questão que eu abordei dos seus tributários, Uhum. que em muitos casos eles vão discutir que a produção primária que chega até o Rio Amazonas, que é o rio principal, muitos dela é proveniente das áreas de várzeas e as áreas que são inundáveis. E aí gira em torno dessa questão do ciclo da maré, né? Quando enche, ele vai estar em contato ali com aquele ambiente, quando vaza, que vai para o rio principal, aí você tem esse aporte de produção primária para o rio principal. Entendi. Então, você atribui essa maior produtividade na água clara ao aporte, Pela presença de micro-organismos fotossintetizantes, mas o algas, aporte de zooplâncton. nutrientes ou o aporte de micro-organismos? É isso que eu queria Não, o entender. aporte de material autóctone, né, que é o material Tá. mais lábil para esses Esse, micro-organismos. tá? Então, trabalhar um pouquinho mais essa parte, tá bom? Tá, Uma outra coisa, em relação às siglas, os nomes que eu falei, você, lá no seu resumo, no abstract, você coloca aquele monte de sigla, SSF, SSG, aí entre parênteses, né, a razão CN. Para o primeiro momento, explica o que é. Tá? Isso se aplica às frações, se aplica ao carbono, ao nitrogênio, porque você vai indo e voltando, e de novo, dá aquele nó na hora da gente ler. Tá? Então, cita uma primeira vez o que é, coloca a sigla, e aí você usa dali para frente. tá bom. Tá bom? Que mais? Você falou lá na sua introdução dos fatores que influenciam, né, a dinâmica do carbono e do nitrogênio, e você falou da atividade antrópica, as ações antrópicas. Uhum. Eu senti falta, assim, curiosa mesmo que eu sou, de como que é esse ambiente onde vocês coletaram, o entorno, como que é essa paisagem? Aí ela varia muito de lugar para lugar. Né? Por exemplo, ali no Rio Tocantins, o ponto em si que a gente faz a amostragem, nós temos um ambiente com uma cobertura vegetal mais aparente. Uhum. Quando a gente vem, por exemplo, aqui para o Rio Pará, a gente já vê que fica bem quase de frente ali para a praia de Caripi. Né? Então já muda. E pegando um pouco desse seu comentário, como eu falei, o artigo ele vai ser feito melhorias, Uhum. e aí o professor Berredo ele já tinha conversado comigo, e aí eu até comento aqui, eu lembro que um dos seus comentários da primeira qualificação foi com relação ao referencial teórico, né, que ele estava muito, muito pobre, né, e aí eu acredito que já deu uma melhorada, né, bem significativa, Sim. mas falta também, e a gente vai estar adicionando isso e também trazendo para o artigo a questão dos tipos de solo, até mesmo a questão da geologia que eu comento ali por conta da condutividade elétrica do rio Acará, ter sido bem mais baixo, e a gente vai ver também a possibilidade de elaborar um mapa de uso e ocupação e linkar com esses pontos e associar os resultados que nós obtivemos. Lindo, era essa a minha sugestão, sabe? Exatamente. Tá, eu até ia falar isso que você disse sobre a formação Barreiras, né, do grupo Barreiras, seria interessante ter, essa geologia da região. Eu baixei, professora, eu tenho, já estou com os arquivos vetoriais, tanto que se você vê, tem aquele mapa lá que mostra as isoietas de como é o comportamento da precipitação, né? Sim. Foi o que eu consegui fazer no tempo que eu tinha, e aí eu tenho já os dados vetoriais dos tipos de solo, o tipo da geologia e também de uso e ocupação do solo. É só montar e complementar o trabalho. Não, tá ótimo, tá ótimo. Vai ficar muito bonito, tá? Então, traga essa caracterização também, não só do solo, pode falar igual você disse agora para mim, o ponto lá do Tocantins, a gente coletou em frente a uma praia, aí a hora que você tiver esses mapas, você pode até ter alguma informação adicional para te ajudar na discussão. E aí eu fiz, acho que foi na segunda-feira, eu fiz uma prévia, né, da apresentação para o professor Berredo, e aí eu fui ler a tese, eu olhei assim, depois que eu acabei assim, aí eu fiquei olhando, cara, a gente tem tanta imagem do que a gente faz em campo, eu não coloquei nenhuma no documento, né? Isso é algo que eu vou
eu vou estar vendo se eu vou colocar, né? Porque a gente tem, tanto que eu até, antes do último slide, vocês viram, tem umas imagens ali do que a gente desenvolve, então a gente tem essas imagens também para enriquecer e mostrar esse detalhamento dos pontos amostrais também. Certo, tá? Então, faça isso, invista nisso para sua tese, porque vai ficar muito bonito. O trabalho de vocês é muito interdisciplinar, né? Para a gente conseguir entender. E aí você fala lá naquela parte do material alóctone, de novo, mais um momento para você trazer essas informações do uso da terra ali ao redor, Perfeito. tá? Uhum. E aí, deixa eu achar onde eu coloquei. Acho que está aqui no seu trabalho, no Word. Eu achei muito bonita a sua figura da PCA, a sua figura da clusterização também. Eu só deixo uma sugestão, igual você fez hoje, né? Você conseguiu separar água branca, água clara em relação, né, à composição isotópica, em relação à concentração de carbono e de nitrogênio. Será que você não consegue fazer isso num gráfico? Sabe, tipo, se eu pego a sua matriz de correlação, você tem lá o delta C13 do particulado fino, ele se correlaciona com a porcentagem de carbono, com a porcentagem de nitrogênio, com a razão CN. Tem uma relação inversa ali. Será que você não consegue fazer essa separação desses rios, desses pontos amostrados, plotando esses dois? Entendi. Entendeu? Eu acho que você consegue. Forma de regressão. Tá? Entendi. Eu acho que você consegue, ficaria muito bonito. Até se você trouxer essas informações de solo, que a gente já consegue ter hoje. Aí, no caso, tiraria o cluster? Não, deixa também. É mais para você ver essa separação em relação à origem desse carbono, a diferença desse carbono. Tá, ok. Tá bom? Tá bom, entendi. É uma tentativa. Claro, Berrido. Desculpa. É aquele gráfico, Emerson. Isso. De isótopos de carbono pela relação C/N. Sim, ver o que vai dar significativo ali numa regressão, que você vai conseguir separar. Que a gente fez, a gente rodou, já pensando nessa melhoria, ele mostrou um gráfico, ainda não tinha visto, né, mas ele mostra benzinho onde eles ficam bem ali dentro de um grupo que é só mais de água doce mesmo ali. Justamente é um gráfico que o professor Berredo sugeriu, a gente vai estar fazendo essa adição dele. Berredo, você viu lá na apresentação no Guild, a apresentação do Nils, que ele plotou o gráfico? Sim, sim. Eu não lembro se era o delta C13, delta N15, mas era o delta C13 mais alguma coisa. Ele conseguiu separar as origens e as diferentes posições, fica muito bonitinho para ajudar na sua discussão também. Normalmente é o isótopo em função da relação CN. Sim, isso. Tá? Então, tente lá ver se tem alguma coisa. Ótimo. Tá bem? Olha, no momento eu tenho isso para falar, tá? De novo, meus parabéns. Se apresenta muito bem, tá? Parabéns pelo trabalho hercúleo de vocês, enfrentando esses desafios de pesquisa, né? Esses desafios acadêmicos que a gente enfrenta, tá bom? E aí, Emerson, só um cuidadinho no seu texto, parte de escrita, alguns lugares você esquece de colocar as unidades, deixar ele um pouquinho mais simplesinho para ler, vamos dizer assim, menos é mais, sabe? Tá Mas ótimo. está no caminho muito bom, parabéns. Obrigado, professor. Estou bem satisfeita com o que eu vi hoje. Muito obrigado, professora Silvia. Professora Vânia, por favor. Boa tarde a todos, que eu não dei boa tarde ainda. Boa tarde. Então, eu vou só até responder algumas questões que a Silvia já colocou, né? Eu não li eu não revisei o documento que o Emerson mandou para a banca, mas eu trabalhei muito com o Emerson no artigo, né? E no artigo eu peguei pesado com ele, né? Eu fiz ele refazer várias vezes até ficar bacana, né? Então, essa confusão que você identificou, isso já está corrigido, né? Até aquelas siglas,
os pontos, em vez de usar RP1, RP não sei o quê, então ficou os nomes dos lugares, comparando Tajapuru com Guamá, então ficou muito bacana, né? Então, dei uma orientaçãozinha e foi muito bacana, orientei ele, olha, faça assim, aí ele reescreveu todo, aí depois que eu comecei a trabalhar, e ficou muito fluente, ficou muito bom, Silvio, ficou muito bom, então tudo isso já está resolvido, e o artigo ficou muito bom mesmo. A questão da paisagem, uma coisa importante a gente ter um mapa de toda a paisagem, não só dos pontos, porque o que o Emerson apresentou, né, são pontos amostrais, só que tem inúmeras coletas que são contínuas por todos os lugares que o barco passa, né? Então a gente tem vários sensores e sondas, então é muito importante esse mapa de uso e cobertura, não só pontual, mas de toda a bacia, porque aí a gente vê a influência de toda a bacia, né? Então, está muito bacana. Então, com relação ao documento, eu não tenho nada a falar, porque todo dia eu e o Emerson, a gente tem longas discussões, né? Ele está aqui no laboratório, né? Todo dia a gente está aqui trabalhando junto, então, desse projeto é um dos trabalhos mais avançados que está, de carbono e nitrogênio, que foi o propósito enviado do projeto, né? Então, todo dia eu buzino na orelha dele. Eu só falo para ele que ele tem que reforçar mais um pouco a literatura, justamente para reforçar a discussão, né, comparar com outros rios ainda. Eu sei que o tempo foi curto, e ele também embarcou em outras expedições, né? Então, mas eu acho que ele evoluiu muito, né? Eu lembro, ele chegou para mim um pouquinho antes da primeira qualificação, né? Eu acho que ele teve 1 mês e pouquinho para digerir tudo que eu joguei para ele, ó, toma, Emerson. E aí ele teve que digerir tudo isso de uma forma muito rápida. E, assim, o que eu tenho muito a elogiar é o quanto, e acho que isso é muito importante num processo de doutoramento, né? É a formação de recurso humano, né? Então, o Emerson, ele está preparado para o campo, e quando eu falo para o campo, é para coletar dado, porque ele é meu braço direito e esquerdo para montar a expedição, né? Então, tem várias coisas que eu nem me preocupo, que ele toca sozinho, né? Tem noites que ele nem dorme, ele fica lá do lado do picarro para não entrar água dentro dele, né? Então, assim, ele está muito bem preparado de olhar o que os equipamentos estão coletando, se estão corretos, assim, ir para o campo, jogar uma sonda lá e fazer qualquer leitura, qualquer um faz, até uma pessoa que não sabe ler e escrever. Agora, você colocar o equipamento para funcionar, você ficar de olho, se aquilo bate, né? E esses gráficos, né, à medida que ele foi produzindo, foi muito legal, assim, a gente interagindo, né? Esse canal de ligação do Tajapuru e do Breves, né, mostrando que a água que descia era do Amazonas, que era a nossa hipótese, que a gente vinha discutindo há muito tempo. Então, assim, e aí o legal é que ele fez todos os campos, então ele sabe que aqueles dados, eles são coerentes, quando ele vê a clorofila alta em tal lugar, então ele está muito bem preparado para o campo, e assim, eu estou muito feliz por essa formação de recurso humano que a gente está conseguindo fazer, porque quando eu fiz a primeira expedição, só eu sabia montar o barco e fazer as coisas, foi muito pesado, e hoje eu vejo que, além do Emerson, a gente tem outros em formação, a gente tem o Henrique, o Rafael, que são alunos de iniciação científica, que estão tendo essa oportunidade de aprender e também já tem um domínio muito grande dos equipamentos, porque o que eu vejo é a falta de recurso humano, né? Então, ele está preparado para isso, então, eu acho que ele está, assim, já podia ser a defesa dele, né? Mas a gente tem muita coisa a fazer, outras campanhas, porque a gente só coletou 2 períodos, a gente tem os outros períodos de sazonalidade, né? Ontem mesmo estava discutindo isso, né? Essa dinâmica dessa região aqui, ela é muito complexa,
e a gente precisa dos outros períodos sazonais para conseguir explicar tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu não tenho dúvida, assim, que o quanto o Emerson cresceu, né? E tem equipamentos que eu entreguei para ele, olha, toma, tu vai fazer esse negócio funcionar. E ele foi muito dedicado, foi lá, não tinha protocolo, não tinha nem botão para ligar, né, Emerson? Ele foi lá e ele fez e aconteceu. Então, eu só tenho elogios, porque ele é uma pessoa incrível, muito dedicada ao trabalho, e não tem tempo ruim, não, assim. Tanto é que eu já mandei ele para outros embarques, né? Muitas vezes ele deixou de fazer o trabalho dele, mas é a experiência que ele está ganhando, né? As outras coletas que a gente fez na Foz do Amazonas, que a gente também tem esse trabalho similar, ele já tem embarcado comigo, então é isso. A gente vê, a gente pega, por exemplo, o Rio Pará não tem referências para o que a gente está fazendo, né? A ineditabilidade do trabalho. E a gente lê muito a respeito do que foi desenvolvido no Amazonas, né? E aí um grande projeto que tem é o Trocas. E aí eu pude embarcar nas duas últimas, né, nos dois últimos cruzeiros do Trocas, e aí poder ver aquilo que já foi publicado na literatura e poder participar do que está sendo desenvolvido lá é muito, muito bacana, muito gratificante mesmo. E essa dinâmica que a professora falou, a gente estava até conversando, a gente ainda chegou a fazer agora em março, a gente ainda chegou a medir, fazer as leituras em breves. Só que aí não deu para a gente finalizar. E aí, em breves, a gente viu ali, ela até comentou, aí ela tem muito mais experiência trabalhando com essa parte, que é essa questão de ver se essa água só desce pelos canais ou se ela sobe. Porque nesse período que a gente fez agora em março, pelo que ela viu da experiência dela, ela viu que parece que o comportamento era como se essa água daqui estivesse subindo para lá. Então, essa sazonalidade, né, e aí também é um questionamento que poderiam fazer assim, mas por que tu vai amostrar em ciclo de maré? Por que tu vai amostrar em sazonalidade? Por que tu vai... Porque é tão dinâmico que você precisa ter, né, variáveis ali minuciosas para que você possa chegar a essas definições. Então, tem sido muito bom mesmo poder ver na literatura e poder ver em campo e poder correlacionar isso e desenvolver esse trabalho. Legal. E uma coisa que eu fiz foi unir os dois projetos e a gente tem medidas conectando as duas bacias. Então, Isso. quando eu fazia a expedição do Trocas, o barco vinha de Macapá, eu montava o laboratório que a gente subia medindo. Então, a gente tem dados que nem estava previsto a gente fazer nesse projeto, mas isso aqui vai desdobrar em muita coisa ainda, Silvia, né? Desses dados, desses sensores, agora a gente conseguiu comprar uma exossonda nova que mede as frações de nitrogênio também. Nitrato, né? amônia e cloreto. Exatamente. Então, por onde o barco está passando, ele está medindo tudo isso. Então, daqui até Bailique, lá na Foz do Amazonas, a gente vai ter esses dados. E agora os meninos vieram, faz uma semana que eles desembarcaram de outra expedição, que eles saíram por frente do Marajó aqui. Então, indo para a Pluma do Amazonas. Então, é mais uma área que a gente tem mapeado, que a gente não tinha antes, de dados de condutividade, até onde entra a água salgada, né? Até onde entra a salinidade. Então, isso vai resultar em vários trabalhos de insegurança hídrica, com as alterações climáticas, o que isso está mudando, né? Então, Bailique a gente já consegue ver água salobra em determinados períodos, antes não tinha. Então, isso não é só um trabalho de biogeoquímica, mas sim vai afetar, são dados que vão falar muito do que vem daqui para frente e afeta a vida das pessoas, assim como microplástico, zooplâncton, fitoplâncton. Quando a gente juntar tudo isso, a gente vai passar uns 10 anos para a gente conseguir escrever tudo isso que a gente está coletando. Mas é isso, Emerson, parabéns, né? Eu só tenho a te agradecer por toda a dedicação, porque sozinha eu não ia tocar esse barco, não, né? Obrigada, e você evoluiu muito e fico muito feliz, muito orgulhoso, né, de todo o seu engajamento com a pesquisa. Obrigada. Obrigado, professora Vânia. Obrigado, peraí.
Eu passo a palavra para a professora Aline, por favor. Obrigada, Obrigado, Aline. professor Berreto. Obrigada a todos aí, aos membros da banca. Obrigada, Emerson, pelo convite, para estar mais aqui, mais uma vez, contribuindo com o seu trabalho. Eu também não vou me alongar muito com relação ao que você apresentou. Há uma observação estrutural nesse seu texto, para você rever para o texto final, né? Não deixar passar para o texto final, é a questão de verbo, que como se você ainda fosse fazer. Então, nesse capítulo introdutório, quando você tem momentos da metodologia, aquela metodologia mais integradora, e que você usa o verbo no futuro. Então, dá uma revisão no texto e não deixa passar isso para a versão final. o texto final. Oi? Uma pergunta? Não. Então, eu vi que tinha, no seu processo descritivo, tinha algumas coisas que estava ainda considerando o verbo no futuro associado. Bom, você, da primeira qualificação, você já sabe aí a minha opinião sobre essa terminologia vinculada à questão do Rio Pará, então, isso a gente passa por cima, mas eu só quero que você corrija algumas coisas que são, na verdade, assim, coisas de fundo do aspecto geomorfológico. Tem uma coisa só que eu queria chamar a atenção, que eu não estou achando aqui. A outra coisa de forma, no texto final, você tem uma apresentação no primeiro capítulo, que é o capítulo introdutório, e depois você tem os capítulos que caracterizam cada um do seu desenvolvimento. Você tem que tomar cuidado para não escrever a mesma coisa, então, não pode ter parágrafos repetidos. Eu sei que é difícil, esse modelo ele tem esse problema, né? Que é um modelo que você acaba, de alguma forma, tendo coisas muito similares, figuras similares. Eu sei que isso é inerente do modelo, que é adotado de publicação em artigo, em formato de artigo. Mas você tem que tomar cuidado para não escrever igual, tá? Que aí o escrever igual fica ruim na hora que a pessoa lê o texto como um todo associado. Então, dá uma olhada, é só mais nessa parte descritiva da área, né? Que aí você fica sem saber muito como escrever a mesma coisa de outra forma. E aí complica, porque é a mesma área de estudo. Como é que... Mas tem que fazer esse exercício, Tá bom. porque senão fica um parágrafo igualzinho o parágrafo que está mais embaixo. Perfeito. Aí a outra coisa, o que eu só queria chamar a atenção, já até falaram algumas coisas aqui que eu ia comentar, mas eu vou reforçar com uma outra abordagem. Coloca isso em figura de localização. Tá. A terminologia estuário, ela é uma terminologia que abrange uma área de recepção de água com influência fluvial e influência marinha, em que há aí uma superfície ou uma área erosiva caracterizando o recorte. Tanto é que no nordeste do estado do Pará existem vários estuários. Então, o termo estuário geomorfologicamente tem uma definição bem precisa. Em vários momentos do seu texto, você trata estuário do Rio Pará, você trata Rio Pará e foz do Rio Pará. Aí você diz assim mesmo, a foz do Rio Pará até o oceano. Então, ou é estuário ou é foz. A foz é a desembocadura, ou seria o final
daquilo que você chama de rio. Então, é onde o rio deságua em algum lugar. Então, é onde o rio deságua. Então, o rio não é estuário. Tá? Então, ou é o rio desaguando no oceano, ou é o rio desaguando no estuário. Tanto é que você diz afluente. O afluente, o que você está entendendo, é o afluente no estuário. Aí a mesma coisa o complexo Acará-Moju. O Acará e o Moju têm um mesmo tronco de saída. Esse tronco de saída, ele é a mesma estrutura da foz do Guamá. Então, tradicionalmente, você diz que o Guamá, o Amoruju e o Acará desaguam no rio Guamá. Você não diz que o Moju é afluente do rio Acará. Você não diz que existe uma bacia Acará-Moju, né? Então, você tem o Moju e o Acará desembocando no mesmo tronco. Esse tronco faz uma abertura que se mistura com as águas do Guamá. Então, é uma área de misturas de água, que foi o que eu comentei com você na primeira qualificação. E o fato de ser uma área que ela é muito trabalhada por superfícies erosivas faz com que você tenha, inclusive, dificuldade de determinar certos limites. Você acabou, nessa última conversa, comentando o que ocorre nessa porção sul-sudoeste do Marajó. Então, se você pega uma imagem de satélite no período chuvoso nessa região, você tem dificuldade de definir quem é quem desses canais nesse final, porque você tem uma forte, exatamente, você tem uma forte interligação deles. Tradicionalmente, eu nem gosto de, quando a gente faz trabalho, né, de tentar fazer bacias, né, determinar bacias nessa porção do Marajó. Na porção oriental é fácil. Existe uma borda de microbacias afluentes que é bem fácil de ser delimitada, dá para trabalhar elas direitinho, comunidades isoladas. Agora, nessa borda, eu não gosto, eu particularmente, não gosto nem de traçar. Por quê? Porque quando chega o período chuvoso, esses canais eles viram uma planície alagada só. Então, configura uma estrutura que perde um pouco aquele contexto da bacia não se conectar, né? A bacia hidrográfica, ela não se conecta com outra bacia hidrográfica. Divisor topográfico, no caso. Ela tem o divisor topográfico bem definido. Então, a borda ocidental do Marajó, ela é uma borda de difícil definição vinculada a isso. Então, eu acho que só que você tem que dar uma organização no seu texto geral com a classificação. Em um dos locais eu queria achar, mas eu acabei procurando e me perdi. Você, inclusive, faz uma citação desse trecho do estuário citando um autor. Eu acho que, se você quiser trabalhar a terminologia do estuário Rio-Pará, você tem que citar a Carta Náutica da Marinha, porque é nela que o estuário do Rio-Pará está mapeado e definido. Ele define, lá na Carta Náutica da Marinha, tanto a área do Rio-Pará quanto a área das baías. Aí vai confrontar um pouquinho com a sua terminologia, porque lá, em momento nenhum, ele vira estuário. O que acontece lá, ele define até onde vai o Rio Pará. O Rio Pará, depois, ele passa, esse cone aí, a partir de Abaetetuba, bem aqui, né, professor? Ele passa a ter uma denominação de baías. Então, você tem várias baías associadas. Mas aonde isso está bem mapeado, bem definido, é na Carta Náutica da Marinha, inclusive com a delimitação de até onde vai determinada unidade. Então, eu acho que lá é a referência original dessa cartografia vinculada. Esse é um ponto que eu acho que tem que ajustar no seu trabalho, tem que fazer aí esse ajuste geomorfológico
que, na verdade, você acabou misturando muito conceito, ora tratando de um jeito e ora tratando do outro. Por exemplo, a Agência Nacional de Águas, ela descaracteriza isso de maneira, porque a Agência Nacional de Águas, ela simplesmente trabalha a região hidrográfica, ela chama o contexto Guamá-Capim, trabalha as bacias de maneira isolada, do Acará e do Moju, fecha o Tocantins e chama toda uma borda oriental do Marajó, vinculada à região amazônica, e a ocidental, vinculada à região amazônica, e a oriental, vinculada ao Tocantins-Araguaia. Então, todo esse trecho passa a ser um trecho Tocantins-Araguaia. Então, de acordo com a referência que você vai adotar, tem vários contextos associados. Toda a bacia do Guamá, toda essa bola, Guamá, Capim, Acará, Moju, ela passa a ser um contexto da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Então, porque... Até aqui, né, professora, quando eu fiz essa delimitação, né, que aí eu peguei a bacia amazônica, e aí tem a bacia do Araguaia e Tocantins, aí eu plotei, né, o vetor da bacia do Guamá e do Capim, e aí eles ficam aqui dentro dessa do Araguaia e Tocantins, no caso desse que você está falando, né? Porque isso aí é região hidrográfica. Certo. A região hidrográfica, ela é um agrupamento de bacias hidrográficas com contextos políticos administrativos afins. Ela foi uma entidade criada pela política de recursos hídricos para fazer a gestão de recursos hídricos. Então, o contexto dela ele não é um contexto fechado no contexto físico bacia hidrográfica. Por isso que, para a Agência Nacional de Águas, essa região toda, que é a região separando, né, o Marajó de um lado e do outro, ela é uma região que ficaria vinculada à bacia do Tocantins-Araguaia. Então, a sua abordagem aí, ela é uma abordagem que tem diferentes faces, dependendo do contexto que se for tratar. Por exemplo, que foi o que eu falei para você na primeira qualificação. Essa área é uma área que, geologicamente, é bacia do Amazonas. Por quê? Porque é só tirar o Marajó, esse buraco todo é a saída do Amazonas. Então, quando houve a sedimentação do final do Cenozoico que formou o Marajó, aí sim você teve essa conformação de sedimentos e toda essa estruturação. Então, cada abordagem ela vai visualizar essa sua região com um determinado olhar. Mas vamos para a sua abordagem. O que eu acho que nesse seu texto acabou centralizando um pouco mais e deixando outras questões. Eu vi que você colocou aqui no final, mas aí eu acho que nesse momento você já deveria estar um pouco mais seguro disso, de comentar isso, até porque você já tem resultados na sua mão. Os seus pontos, eles vão traduzir contextos diferenciados. Na minha cabeça, que tenho essa visão, essa atuação com a questão de bacias interiores e uso da terra, é muito claro enxergar uns rebatimentos. Só que quando a gente percebe no seu texto, você pouco usa isso na sua discussão. Você pega para contextualizar seus dados coisas de outras regiões, de outros autores, e se esquece de trazer o histórico da sua região. Então, quando você tem uma amostragem centralizada no contexto Guamá, envolvendo uma no leito do Guamá e outra no leito Acaramuju, qual é a situação que você tem? Você tem uma situação nessa região de um intenso retrabalhamento em termos de uso da terra, de um provimento aí de uma agricultura já bem estruturada, principalmente na bacia do rio Acará, você tem toda uma questão agrícola
Essa questão agrícola tem uma interface muito forte com a dinâmica hídrica, porque houve um intenso desmatamento. Então, quando a gente faz uma análise de uso da terra, você vai verificar que tem pouca APP. Então, você tem, geralmente, o aproveitamento agrícola já com uma interface muito direta com os corpos hídricos. O Teve uma mudança muito Moju, grande do Dendê, né, nessa região do Acará, né? exatamente. O Moju tem a mesma coisa, só que o Moju ele está meio que seccionado, alto Moju, médio Moju e baixo Moju. Então, pode ser que, nesse ponto, você tenha aí um outro tipo de influência contribuindo, uma influência de uma área, de uma cobertura mais florestal, mais integrada. Quando chega no Acará, no Guamá, é uma bagunça, porque esse ponto do Guamá ele vai trazer todo o histórico, traz Belém, traz uma confusão de informação muito grande. Quando chega no seu ponto do Tocantins, e aí tem um trecho do Tocantins no seu texto, que você fala de serem águas com menor conteúdo de sedimento. Só que você se esquece que você está recebendo, vamos colocar um entre aspas, tá, Emerson? Tá. Uma água filtrada por uma barragem. Então, na hora de discutir isso, é interessante você contextualizar que ela é uma água pós-barramento, ou seja, ela é uma água que teve um tempo de reservação. Nesse tempo de reservação, houve um tempo de deposição de carga sedimentar, depois ela foi liberada, e nesse trajeto, óbvio que ela tem uma nova suprimento de carga sedimentar, mas ela não é a carga sedimentar original da bacia. Você trata como sendo uma questão da bacia Tocantins-Araguaia, mas não é, ela é pós, ela é foz, ela é pós-barramento. É importante isso porque o Tocantins ele é uma sucessão de barramentos. Então, a carga original dele, que é o Alto Tocantins, está lá em cima. Depois disso, ele vai sendo retrabalhado, principalmente nesse conteúdo de carga sedimentar. A cada barragem tem um processo de regulação. Então, não trate o Tocantins de uma forma tão pura assim, como se eu estivesse fazendo uma barragem que eu estou tendo todo um contexto hidrológico unificado. Não. A barragem do Rio Tocantins ele é um rio barrado, com muitas hierarquias de barramentos. Cada barramento desse tem uma taxa de reservação e entrega, e nessa taxa de entrega tem uma modificação, sim, em alguns parâmetros relativos às águas, uma vez que você tem um período ali de acomodação dessas águas. Então, não trate de uma maneira tão pura assim essa água. Não esqueça, de alguma forma, colocar que é uma água pós uma regulação Pós-barramento, né? de barramento. E aí, Tá? eu acho que eu consigo contornar essa situação, porque foi publicado agora em 2023 um trabalho da professora Vânia que eles desenvolveram aí, e agora você comentando, realmente eu me lembro que em algumas partes eles comentam sobre essa situação, que passando, né, mais em direção à sua nascente, né, próximo ali do Araguaia, eles falam sobre qual é a diferença de lá você ter uma sedimentação distinta do que você tem pós o barramento, no caso. Então, Tocantins ele não pode assim ser tratado nesse trecho que você fez a amostragem da mesma forma que os demais. Perfeito. Né? Tá. E quando chega nesses pontos amostrados, que são aí na porção sudeste do Marajó, aí sim eu acho que você tem que, e eu corroboro com o pesar da campanha não estar conseguindo ter tido todos esses entraves no seu desenvolvimento, né? É lamentável que a gente não consiga ter recurso aprovado para fazer um trabalho e depois ter toda uma dificuldade de desenvolvimento do mesmo. Por quê? Porque esses pontos, eles são pontos complexos, porque eles estão numa região com uma taxa de sedimentação de múltiplas origens,
e, ao mesmo tempo, e aí sim, com uma forte influência da sazonalidade. Por quê? Porque eles vão depender muito da vazão que está drenando aí. E essa vazão ela vai ser, de alguma forma, barrada ou controlada por esses diversos cursos d'água. É uma sedimentação muito ativa. Não, se você pegar uma imagem de satélite de diversos anos, você vai verificar uma sedimentação entre o período chuvoso e menos chuvoso muito boa de variar. Então, isso seria, se desse tempo de você fazer, muito interessante de você ter pelo menos alguns anos mostrando mudanças por imagem de satélite do comportamento dessa região. Nessa região específica aí, da região dos furos, porque ela é interessante para corroborar algumas coisas da sua análise, se tivesse tempo de fazer. O que eu acho que nesse 1 ano que falta para a sua tese terminar, e entendendo ainda todo o esforço que você tem, tanto da construção do 2º capítulo, quanto da possibilidade de você trabalhar um novo pacote de amostragem, é contextualizar, e a professora já que me antecedeu também já colocaram, as professoras que me antecederam já colocaram, a discussão de uso da terra. Então, ela é necessária, e eu solicito a você que não faça ela de maneira integrada, que você setorize a região, o Baixo Tocantins, a foz do Tocantins, né, até a saída dele, o Guamá-Caramuju, que eu acho que é um contexto que tem que ser separado, e essa região aí, não dá para você trabalhar, assim, esses 2 pontos, eles são pontos complexos. Vamos dizer assim, você colocou nessa sua figurinha aí, toda a bacia do Rio Amazonas. Você já pensou a quantidade de filtros dessa carga sedimentar, dessa água, que tem até chegar aí? Então, o que você pode fazer é tentar estabelecer o que seria uma área de influência das principais formas de uso da terra que caracterizariam muito bem essa região. Porque você vai pegar simplesmente o uso da terra da bacia toda, de toda a bacia amazônica, incluindo o Tapajós, incluindo o Xingu, é muita coisa para você entender e vai fechar em 2 pontos. Se você estivesse trabalhando com pontos ali no Xingu, eu me calaria, mas que você estaria pelo menos recebendo ali a saída do Xingu. Mas quando você está aí nesses 2 pontos, ele já passou por toda essa carga sedimentar aí, que está depositando, todo esse meio. Então, seria interessante você delimitar pelo menos o que seria uma área de influência proximal e caracterizasse bem essa dinâmica aí, nesse ponto. O Tocantins seria a foz, aqui nesse 2 teriam que ser as 2 bolas, o Acaramoju e o Guamá-Capim, porque aí não tem como fugir, né? Até por conta da localização dos seus pontos. Agora, esse do Marajó, eu realmente não sei qual seria essa sua área de abrangência, mas tem que haver uma forma de você discutir esse dado do ponto de vista desse contexto de área de influência no seu dado, né? E talvez uma reflexão dentro da própria natureza do que você teria expectativa de ocorrer aí, talvez até deixar esse ponto por último, ver se verificar, se complementando com a segunda campanha, você não tem uma maior expectativa de comportamento, de como é que isso possa vir a ser influenciado por outros fatores. Mas são 2 recomendações que eu acho que não podem faltar. Eu já esperaria que elas aparecessem agora, eu vou ser honesta, porque a gente comentou isso lá na primeira qualificação. Eu acho que já poderia ter trazido uma cenarização agora, dos 2 contextos que já foram ditos, que é do geológico, eu me lembro que a gente bateu muito, que você tinha que ter uma interpretação base para caracterizar muitas dessas questões aí,
e esse contexto de paisagem. Então, para o segundo artigo, eu acho que você não vai ter como fugir dele na hora que você vai tratar determinadas coisas ali que podem vir a aparecer. Mas eu já esperaria que ele viesse, pelo menos, traçado agora um pouquinho desse delinear, tá? Mas, de resto, parabéns, eu espero que você consiga êxito aí na sua proposta, faz esses ajustes, que eu acho que já são mais ajustes de formato, né, e de estrutura de texto, e amadurecer um pouquinho mais esses pontos discursivos que são necessários para a finalização do trabalho. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Obrigado. Para a banca, né? Eu criei um link que está no chat, não sei se todos já pegaram. Aí, Emerson, você fica aqui na sala e os demais, né? E a banca se retira para esse link. Tá bom?